Muito boa noite, seja bem-vindo a mais um Universo Porto da Bancada. Hoje com o Diogo Faria, o José Cruz e o Bernardino Barros. Boa noite aos três. Começamos por olhar para o jogo entre Futebol Clube Porto e Vitória Sport Clube, referente à 28ª jornada. E Diogo, vou começar por ti. Estamos a falar de uma partida que resultou na derrota do Futebol Clube Porto por 2-1 e que no final mereceu, uma vez mais, a apreciação negativa por parte de Sérgio Conceição, que se mostrou, mais uma vez, descontente com aquilo que foi o trabalho da equipa de arbitragem. Sim, boa noite. É inevitável que se mostrasse descontente, mas antes de ir à arbitragem propriamente dita, eu tenho de fazer aqui três espécies de pontos de ordem antes de passar para a análise da arbitragem, que é em relação a algumas coisas, como por exemplo, no fim do jogo, comecei logo a ver comentários e nos dias seguintes, até deportistas, a dizerem não venham agora com arbitragens, não venham agora... Que é, o quê? Claro que vimos com arbitragens. Então, se o Futebol Clube do Porto é prejudicado, vamos nos calar. É objetivamente prejudicado, reconhecido pelos especialistas. Uma coisa que tem acontecido recorrentemente desde o início de 2024, desde o jogo no Bessa, com o Rio Ave, em Arouca, a semana passada, agora outra vez. Gil Vicente. Exatamente. A quantidade de jogos em que o Futebol Clube do Porto tem sido muitíssimo prejudicado é enorme. Desculpe, mas eu não compro conversas moralistas de agora não venham com arbitragem, jogamos mal, agora não venham com arbitragem. São coisas diferentes, não é isso que estamos aqui a discutir. Se o Futebol Clube do Porto é prejudicado, tem de se denunciar. E tem todo o direito a queixar-se, porque jogue bem ou jogue mal, uma coisa não tem nada a ver com a outra. As regras são para cumprir. O Futebol Clube do Porto até podia ter perdido 5-0 e terem sido roubados 2 ou 3 penaltis, tinha todo o direito de se queixar disso. E outra coisa que também já tenho visto é, agora é que se queixam. O Futebol Clube do Porto nunca se queixou, agora é que se queixam, que é mais um absurdo. Que clube, nos últimos anos, é que fez mais na denúncia, na exposição dos podres da arbitragem portuguesa? Que clube é que tem um canal de televisão onde se revelou um esquema de adulteração das arbitragens portuguesas? E pensando só nesta época, que clube é que teve o Sérgio Conceição, que já referiste, que denuncia constantemente, e denuncia não só aquilo que toda a gente vê, mas também, como ainda fez no outro dia, quando denunciou os insultos e as provocações dos árbitros ao Francisco Conceição e ao Eustáquio. Vimos o presidente do Futebol Clube do Porto, os administradores Vítor Bahia e Luís Gonçalves, a enorme quantidade de situações em que tem sido feito, nós aqui, à nossa escala, como comentadores, o diretor de comunicação do Futebol Clube do Porto, que não está aqui precisamente por denunciar o que se passa nas arbitragens e por dar a sua opinião e está constantemente suspenso por causa disso. Por isso também não colhe essa conversa moralista de que agora é que se lembraram. Não é verdade. Ninguém tem feito mais pela limpeza da arbitragem em Portugal nos últimos anos do que o Futebol Clube do Porto. Porque fazer alguma coisa pela limpeza é precisamente uma das principais coisas, é denunciar a sujidade, é expor a sujidade. E o Futebol Clube do Porto tem feito e acredito que vai continuar a fazer isso. E a outra é reforçar aquilo que eu disse no início do último programa, e que eu agora vou dizer sempre que falarmos de arbitragens, que é, eu acho que a arbitragem portuguesa é um caso de polícia, é um caso que justifica investigação das autoridades. Não estou com isto a dizer que em relação a este caso concreto o Fábio Veríssimo não marcou um penalti porque estava corrompido. Não sei, não estou a falar do caso concreto. Estou a falar, em geral, nos últimos anos, tendo em conta aquilo que nós sabemos sobre coisas que se passam no futebol português e coisas muito objetivas, coisas documentadas. Quando falamos em padres, eu tive o Adão Mendes 2 metros à minha frente no tribunal, a dizer que os padres eram árbitros. Por isso não estamos a falar de bocas, de coisas que ficam no ar. Estamos a falar de coisas concretas e em que, por isso, eu continuo a achar que a arbitragem portuguesa é um caso de polícia, é um caso que justifica a intervenção das autoridades, porque nós vivemos num Estado de Direito democrático e nos Estados de Direito democráticos o monopólio da violência é dos Estados. Por isso o Estado é que tem de intervir, porque o monopólio da violência é do Estado. Por isso, em relação à arbitragem, quem tem de intervir
é o Estado, neste caso através da Justiça, e a nós compete-nos continuar a denunciar estas vergonhas que se têm passado semana após semana, porque depois do que se passou no Estoril, de estarem 4 minutos decorridos e o Galeno ser abalroado por 2 jogadores na área e não ser marcado penalti, é um insulto ao Futebol Clube do Porto, é um insulto aos nossos jogadores, é um insulto ao Sérgio Conceição, é gozar com o trabalho destas pessoas, é gozar com profissionais do futebol, é gozar com pessoas que fazem sacrifícios para vir de longe, para pagar bilhetes, para estar nas bancadas, porque gostam do seu clube, e têm de levar com isto, têm de levar com estas vigarices, porque isto é uma vigarice. Não marcar penalti neste lance é uma vigarice. Não estou a dizer que foi por corrupção ou que foi... Não estou a dizer isso, não sei, mas isto não é sério. Olhar para isto e não ver aqui um penalti, sobretudo um vídeo-árbitro com todas as imagens, não é sério, não é possível. Não é possível fazer isto. É preciso coragem, e Fábio Veríssimo, de facto, teve coragem neste jogo, apesar das debilidades psicológicas que são muito evidentes e que se notam na gestão do jogo, que ele fica facilmente perturbado, percebe-se que é um árbitro, mas isto não é aceitável. E o que se passa nos jogos do Futebol Clube do Porto está-se a tornar-se demasiado grave, porque os erros em si são graves e a recorrência com que acontecem torna tudo mais grave ainda, porque isto é todas as semanas. Todas as semanas o Futebol Clube do Porto é muitíssimo prejudicado. E não venham com a conversa de tinham a obrigação de não sei quê. Isso é outra coisa. É óbvio que o Futebol Clube do Porto teve 85 minutos para construir um resultado melhor. Isso não invalida que tenha sido prejudicado num lance com impacto, com um potencial impacto direto no resultado. Deixa-me aproveitar o que estás a dizer, porque estamos com imagens de faltas, se calhar menos marcantes como aquela que vimos dentro da área, e Fábio Veríssimo, ao longo do arranque da partida, foi assinalando pequenas faltas e infrações, mas depois, no que diz respeito a lances dentro da área, se calhar mais evidentes, já não mostrou o mesmo critério. Exatamente. As faltas que estamos aqui a ver são as 10 faltas seguintes ao penalti que ficou por assinalar. Todas faltas cometidas fora da área. E o que é que vemos? É que existe um critério que dá conta também do desconto. Isto é incompetência, é descontrole emocional, é fragilidade psicológica, é tudo isso, mas pronto, é o que é, de Fábio Veríssimo, que fora da área qualquer faltinha é falta, sobretudo se for cometida por jogadores do Futebol Clube do Porto. Dentro da área, quando é evidente que o Galeno se desequilibrou porque foi desequilibrado por 2 jogadores do Vitória de Guimarães, o critério é completamente diferente. Bernardino, pegando no que dizia o Diogo, Sérgio Conceição foi o primeiro a dizer que o trabalho dos árbitros nos jogos não era o que indicava a derrota, não era a única coisa que interferia, havia responsabilidade, ou seja, não justificava tudo. Mas um facto é que acaba por ter influência, porque este lance, por exemplo, que o Diogo trouxe à nossa conversa, foi logo aos 5 minutos da partida, assinalando grande penalidade. A história do jogo podia ser diferente, marcando ou não Galeno o golo, ou o jogador que fosse converter, poderia ser uma história diferente, porque a partir do momento que uma equipa se começa a sentir injustiçada, tudo isso, em termos psicológicos, também pesa na performance dos jogadores dentro das 4 linhas. Olha, antes de mais, boa noite para todos que aqui estão, para quem está em casa, obviamente, a assistir ao programa. Eu até ia ver, e não sei, muito sinceramente, agora até ia abrir aqui o panorama do jogo e ver a que minuto é que foi marcado o golo do Vitória de Guimarães. Eu creio que foi logo na resposta, precisamente, a esta grande penalidade do Galeno, se não estou enganado. Que é... Foi muito próximo. É, não é? O contra-ataque não é marcado, tudo bem, não há, a partir na jogada seguinte está o tal autogolo também a ser feito, curiosamente. O autogolo foi aos 12 minutos. Pronto. E depois o 2-0 aos 33. A melhor associação não é essa, Bernardino, desculpa lá, é que o árbitro não vê aquele toque flagrante nas costas ou na ilharga, como se costuma dizer, do Galeno dentro da área, depois não vê o atropelamento que vem do lado esquerdo, mas vê um toque eventualmente de pés, não há nenhum toque, do Nico Gonzalez sob o lateral direito do Vitória. Pode ter havido um toque com a Ianca.
Mas aí marcou falta, e foi dessa falta que nasceu o autogol do Galeno. Não é por aí, de facto, não é essa a questão. Agora, estamos todos aqui a discutir as coisas que não têm discussão absolutamente nenhuma, ou seja, os árbitros são maus. Pronto, Fábio Brice é mau, não há nada a dizer. Aqui não há que apontar se de facto há premeditação, se não há premeditação, se fez aquilo de propósito ou se não fez, que eu não me acredito nisso. Não faz, não apitam porque são maus. Porque senão, explica-me lá qual é a razão e basta apenas 2 lances. Eu não quero ir muito mais e não quero acrescentar mais na carta. Vamos analisar o mesmo árbitro no jogo dos miúdos, na pontinha, assinalando o primeiro golo e validando o primeiro golo do Benfica, e creio que apresentamos essas imagens a semana passada, precisamente, com uma carga ao guarda-redes do Futebol Clube do Porto, que deu o 2-1 para o Benfica, ou seja, o 2-1, isto é, o Porto estava a ganhar 2-0, foi a redução, mas mesmo já no fim, e não adiantou nada. E agora, compare-se esse lance com o lance que aconteceu precisamente neste jogo, entre o Taremi e o guarda-redes do Vitória de Guimarães, em que ele assinala imediatamente falta. Não é? Como é que é possível que isto aconteça? Porquê? Porque é mau. Não é porque teve premeditação em prejudicar o Futebol Clube do Porto no jogo dos miúdos na pontinha. Não é porque aqui também teve premeditação para apontar precisamente esse jogo. Não. É mau. Não sabe, não tem funções. Ou boa para outra, não tem competência para fazer aquilo que neste momento lhe estão a pedir, que é apitar. E porquê? Porque basta comparar lances e ver-se como é que apita de uma vez e apita de outro. Isto não é por premeditação. Embora o beneficiado desta vez também seja a equipa que joga contra o Futebol Clube do Porto e da outra vez o prejudicado na pontinha também seja o Futebol Clube do Porto. Eu não quero ir por aí. Nem posso ir por aí. Estamos agora, a ver agora o lance que falavas em exatamente, que o Taremi acaba por Taremi chocar com o Bruno Varela. não é chocar. O Taremi, que é o primeiro a tocar na bola e o único, é o Taremi. Claro. O guarda-redes aparece depois, repara bem, quem toca na bola é o Taremi, o guarda-redes aparece depois. Aqui é falta, na pontinha, abalroado o jogador ou o guarda-redes do Futebol Clube do Porto. O que é que aconteceu? Foi falta. Que Fábio Mas como é que o foi mesmo árbitro vê igual? Como é que o árbitro... Não, o árbitro é o mesmo. Sim, e vamos os ver lances agora esse lance. são completamente diferentes. Vê lá bem aqui o que é que acontece. E aqui valida o golo. Mas como? Agora dizem assim, o mesmo árbitro, interpretações diferentes, repara bem, interpretações diferentes, um valida e o outro não. Premeditação, alguma coisa contra o Futebol Clube do Porto? Não. Recuso-me permanentemente a dizer que esse é o motivo. A única coisa que eu continuo a dizer é que não tem qualidade absolutamente nenhuma para apitar. Por isso não pode estar a apitar. Não pode ser um árbitro profissional. Ponto final. E depois temos o outro caso aqui também. Em todos estes lances, e principalmente no do Galeno também, há uma situação que é por demais evidente. Onde é que está o VAR? Onde é que está o Sr. Cláudio Pereira? O que é que ele assinalou, o que é que ele diz para o árbitro da partida? Será que vamos ter esse áudio com ele a dizer alguma coisa, ou pelo menos a não dizer nada, e a validar mais uma grande penalidade inequívoca que ficou por marcar? Todos disseram o mesmo. O VAR foi consultado no lance, por isso se não foi assinalado, à partida o árbitro, o VAR também terá concordado. Hoje foi uma Mas ele foi consultado. A um médico, eu creio que ele não foi consultado. Tens a certeza consultado. absoluta que ele foi consultado? Pois, é isso, eu não tenho certeza nenhuma. Abordou-se a Eu estava na comunicação, bancada, as imagens e pelo menos. estou muito próximo, o meu lugar na bancada é na fila 15 e é naquele meio campo onde ocorreu o lance. Eu tive uma visão privilegiada. Fiquei com a sensação clara de que tinha sido penalti cometido simultaneamente ou em sequência por 2 jogadores. Mas pronto, o árbitro, imediatamente, quando o Galeno se estatela, ele começa logo a dizer que não foi nada. E depois, eu não cronometrei, mas acho que foram 10 a 15 segundos, em que pôs a mão no ouvido e disse nada, está limpo, está a andar. Em 15 segundos é possível avaliar este lance, sim, nós dizemos vendo que foi todas as repetições dos diversos ângulos. Eu acho que não é preciso ver repetição nenhuma. Pois não, é penalti, ele Claro. devia ter dito logo. Mas há um tempo de maturação de uma decisão. E em 10 a 15 segundos ele não pôde visionar mais do que uma única repetição. E como há um temor reverencial de alguns árbitros jovens pelos mais antigos, têm medo de dizer o rei vai nu. Isto foi um penalti claro que tu não assinalaste. E mantém-se assim, não é nada comigo.
e se calhar nem disse nada, porque aquele tempo não dava para fazer uma análise correta do lance, ver o lance por mais do que uma perspectiva, não dava tempo. Agora, vão-me desculpar, quer dizer, eu acho que isto tem muito a ver com a cor das camisolas, com toda a sinceridade, chamar os bois pelos nomes. Há uma semana mostramos aqui o lance dos miúdos no torneio da Pontinha. E há uma diferença abissal entre estes dois lances. Qual é, em termos de análise arbitral? É que, na Pontinha, o guarda-redes jovem do Futebol Clube do Porto joga a bola e depois sofre falta, fica impossibilitado de reagir ao pontapé de ressaca, que dá o golo. Isto é uma análise factual. No jogo aqui, assim, no final do jogo, ou ao minuto 70 e tal, 78, se não me engano, naquele alegado choque entre o guarda-redes Varela do Vitória e o avançado do Futebol Clube do Porto, Taremi... É ao minuto 74. 74. Quem toca a bola, a única pessoa a jogar a bola é o Taremi. O Varela só joga só atinge Taremi. O Taremi. Mas ainda mais importante, e que é o elemento que distingue a análise, que é o algodão que não engana, é que o Taremi está de costas para o guarda-redes. Ele disputa o lance, pela posição em que estava, de costas para o guarda-redes. E, portanto, quem tem a visão de que vai atingir o jogador do Futebol Clube do Porto e cometer falta é o Varela. Isto, para mim, é indiscutível. É que não é um penalti que fica por marcar, são 2 penaltis que ficam por marcar. 2 penaltis indiscutíveis. É evidente que isto não se tem falado. Porque não se tem falado porque não interessa. Embora, eu agora vou fazer uma ressalva, quando o Diogo dizia que o Futebol Clube do Porto tem sido o clube que mais tem pugnado pela verdade esportiva e pela limpeza da arbitragem, é verdade. E é por isso que isto acontece. E é por isso que isto acontece consecutivamente. Porque nós, quando falamos dos padres e das missas, pusemos o nome aos bois. Mostramos a careca e a podridão que reina no seio da arbitragem. E agora estamos a sofrer as consequências. Isto é pura vendetta. Isto é pura vendetta. O Futebol Clube do Porto está a ser perseguido e há quase como um corporativismo em que todos os árbitros não têm nenhum problema em prejudicar o Futebol Clube do Porto, porque sabem que os outros lhe vão tapar. Já falamos aqui daqueles que ficam na jarra um jogo e que depois vão fazer uns joguitos europeus para compensar o que perderam. Por exemplo, vai para o quarto árbitro agora, não é? Para a Liga Europa. Claro, para a Liga e Europa. o Miguel vai com o Avar. O Miguel semana. Por acaso ficou na jarra. Pois ficou, mas é uma semana e já vai ser compensado. E já vai ser compensado. Agora, em relação a este senhor, Fábio Veríssimo. O senhor Fábio Veríssimo, eu continuo a dizer que a única diferença que houve no jogo da Pontinha para o jogo do Dragão foi a cor das camisolas. Ele permitiu aquele enfesto no guarda-redes jovem do Futebol Clube do Porto e depois diz que não foi o guarda-redes que foi que atingiu o Taremi. Porquê? Porque num caso beneficiou quem estava vestido de vermelho e aqui no Dragão prejudicou quem estava vestido de azul e branco. Esta é a realidade, não vamos querer escamotear. Eu não estou a dizer que ele faz isto de propósito, mas faz. Não é de propósito, faz. Os factos é que contam. E os factos são todos eles em prejuízo do Futebol Clube do Porto, reiteradamente, consecutivamente. Quer dizer, quem não vê isto é porque pactua com isto. O Conselho de Arbitragem é o responsável maior por tudo isto. As pessoas deviam ter vergonha na cara pelo que está a acontecer. Porque isto é uma vergonha. E eu, em relação a isso, gostava de dizer muito sinceramente assim. Há uma questão que não pode ser negligenciada. O Futebol Clube do Porto protesta. Os treinadores, os jogadores, os dirigentes. E o que é que acontece? São castigados por protestar. Pepe fez assim, não devia ter feito, mas tinha razão, porque o lançamento, toda a gente viu que era a favor do Futebol Clube do Porto. Mas já lá vamos também analisar desculpa, isso. Mas deixa-me só dizer isto, que é a visão global, não é importante para dizer isto, que é mesmo muito importante. E, portanto, não vale a pena protestar, porque os protestos caem em saco roto. E depois não tem amplificação da comunicação social porque ela está controlada pelos 2 clubes de Lisboa. E o que é que nós então podemos fazer? Temos que continuar a fazer isto, denunciar, mas mais do que isso. Eu apelo a que as pessoas que têm redes sociais, que não é o meu caso, façam chegar à UEFA
ao site oficial da UEFA, às federações europeias mais próximas dos Big Five, etc., e às suas redes sociais, estas imagens que nós temos estado a mostrar. Estes roubos de igreja que se têm vindo a verificar contra o Futebol Clube do Porto. Mas que não o façam sob anonimato. Que deem a sua identificação e que, já agora, nomeiem os árbitros que cometem estes atentados à verdade esportiva. Só assim é que eles são capazes de começar a ter algum receio. Dizia eu que já vamos ter a oportunidade de olhar também para o momento da expulsão de Pepe no jogo frente ao Vitória, o motivo dos protestos também do central e capitão do Futebol Clube do Porto. Diogo, querias acrescentar algo a este tema? Queria só fazer um comentário a coisas que o Bernardino e o Zé disseram sobre ter sido premeditado ou se fez de propósito ou não fez. A minha opinião é, eu não sei. E eu acho que quem tem de averiguar isso são as autoridades. Isso é matéria para a justiça. Se foi premeditado, se não foi, eu não sei. Não vou dizer que foi, nem vou dizer que não foi. Tenho a minha convicção pessoal, mas que acho que isso não interessa aqui. Acho que quem tem de esclarecer isso é as autoridades. As autoridades têm de investigar a arbitragem portuguesa e identificar o que é premeditado e o que é que não é. Porque eu acho que no meio de tanta coisa que acontece, eu não acredito que seja tudo só por incompetência. Eu não acredito também que os incompetentes estejam onde estão por acaso e tudo. Por isso, acho que é preciso investigar isso e é preciso que sejam as autoridades a pronunciar-se. E já que estávamos a fazer a comparação com o caso da Pontinha, que é um exemplo do absurdo a que nós chegamos. Porque nós estivemos aqui no programa da semana passada a analisar, a mostrar aquele lance e até um bocado num registro ligeiro, porque ok, foi no Sub-13, o Fábio Veríssimo prejudicou o Futebol Clube do Porto no último lance do jogo, o Futebol Clube do Porto ganhou na mesma ao torneio, por isso não teve interferência nisso, até se elogiou a disponibilidade dele para apitar jogos de jovens. E menos de uma semana depois, estamos a levar com isto. É absurdo, parece que estávamos quase a fazer uma denúncia por antecipação, não nos passava pela cabeça que 4 ou 5 dias depois íamos estar a levar com o Fábio Veríssimo a prejudicar-nos da maneira que nos prejudicou. É a mesma coisa, temos aqui os lances lado a lado para se perceber a diferença de critérios em função da cor das camisolas. Mas já agora, já que estamos em lances em que também temos outro, também é de Fábio Veríssimo, já nem sei, há 3 anos, do célebre jogo com a Bessade, em que o Nanu, coitado, o Nanu quase que é agredido, já se pode falar num padrão, mas outras este coisas... também é o padrão. Isto já é um lance de outro tipo. Também o Sr. Fábio Veríssimo, o jogador do Vizela, leva com uma bola nas costas, minuto 99 na Luz, jogo empatado, pumba, penalti para o Benfica, 2 pontos oferecidos ao Benfica. Isto é do campeonato passado, que o Benfica ganhou com 2 pontos de vantagem. Também, olha, com uma contribuição relevante do senhor Fábio Veríssimo, que achou que isto era penalti, uma bola nas costas, chutada a 1 metro de distância pelo Rafa. Por isso é isto que temos, continuo a achar, não estou a dizer que foi corrompido, que foi... Não, mas que a arbitragem portuguesa é um caso de polícia e que há indícios muito relevantes de que é um caso de polícia, disso não tenho dúvida nenhuma. Bernardino, há pouco o Zé falava do momento em que Pepe foi expulso. Não está em causa se foi ou não bem expulso. O Sérgio Conceição até diz que se calhar foi bem expulso. O que diz o treinador do Futebol Clube do Porto é que existem outros jogadores com ações de protesto também perante as equipas de arbitragem e as sanções são mais fáceis de aplicar aos jogadores do Futebol Clube do Porto. São, é evidente que sim, e todos nós vemos isso jogo a jogo, jornada a jornada, e fazemos comparações com aquilo que se passa e não passa. Olha, o próprio Pepe, por exemplo, foi expulso na final da Supertaça, exatamente, com um lance exatamente idêntico àqueles que têm acontecido semana após semana, também protagonizados por outros jogadores de outros clubes, quer pelo Sporting, quer pelo Benfica. Ainda este fim de semana, neste derby da segunda circular, tivemos o murro do Di Maria na cara do Pote e espante-se é que nem sequer amarelo levou. Eu não estou a falar de qualquer sanção que não foi mostrado o vermelho, que era
o cartão adequado conforme toda a gente disse. Não. Nem sequer levou o cartão amarelo por um árbitro também já provou que de facto a competência também não é muita. Lá está. Eu continuo a dizer, continuo a achar que é mesmo incompetência, não é premeditação. Posso ser naif, se calhar até sou, e a esta hora está muita gente a dizer deve estar no gozo, deve estar na brincadeira. Não estou, não, estou a falar a sério. Acreditem muito sinceramente que estou. A incompetência dos árbitros, a incompetência da APAF, a incompetência da Comissão de Arbitragem, a incompetência de todos eles, porque estão a olhar para tudo isto e não sabem ser competentes para julgar. E não julgam exatamente aquilo que todos nós estamos a ver. E isso chama-se incompetência. É aquilo que nós vemos toda a semana, graça, e não há de facto muito mais. E depois surge também a incompetência do Conselho de Disciplina, que, perante todo este fadório que vai acontecendo, resolve punir o Presidente Pinto da Costa porque falou e disse qualquer coisa, e entretanto o senhor, que é o conhecido já como o rei dos túneis, entra nesses espaços, insulta árbitros, bate com portas, dá pontapés nas portas. Os únicos pontapés nas portas que também contam são aqueles que os jogadores do Futebol Clube do Porto dão. É isto que nós assistimos semana a semana. E agora dizes-me tu, pois, mas que programas é que nós fazemos aqui? Nós fazemos os programas onde as coisas nos são dadas, que é precisamente isto. O Pepe teve este gesto. Não devia ter? Epá, alguém já jogou futebol, alguém já andou dentro de recintos desportivos, alguém já levou jogo após jogo, sistematicamente, com aquilo que o Jorge Costa chamou despoduradamente a um árbitro, o mais conceituado português, como é que ele lhe disse? Que era arrogante. Arrogante, exatamente, a arrogância. Isto é o que eles patenteiam em todo o campo, arrogância. E arrogância porquê? Porque o Diogo já o falou desde o início. Deram-se os nomes aos bois. Descalçou-se a batina aos padres. Apontou-se o nome a todos aqueles que andavam a ser corrompidos, conforme foi provado em tribunal. E depois, o que é que acontece? Passou o período de nojo, em que eles efetivamente tiveram vergonha do nome andar envolvido no meio daquilo tudo, e não sabendo o que é que aquilo que ia dar, eles andaram, de facto, com alguma cautela. O grande problema é que depois, mais uma vez, e ainda o Diogo, aí sim é que eu digo, naif, pede pela justiça. Qual justiça? Justiça de funil, justiça que não existe, porque perante os factos, anulou-os, resolveu dizer que nada daquilo tinha relevância quando aquilo está tudo provado, por A mais B, e ao fim e ao cabo o que é que deu? Deu nada. A partir daí eles sabem perfeitamente que estão perfeitamente impunes para continuar a passear a sua incompetência pelos estádios de futebol e a fazerem estas asneiras todas. Porquê? Porque estão validados, porque estão respaldados, não pela própria Justiça, pela APAF, pelo Conselho de Disciplina e pelo próprio Conselho de Arbitragem. Este é que é o problema, mais nada. Incompetentes de princípio a fim. Costuma-se dizer que tudo isto é uma pirâmide, desde o topo até à base. Desde o topo até à base. Estão todos metidos nisto. Porque também é verdade essa, e já falei 2 vezes nele, e vou continuar a falar, a incompetência também graça precisamente pelos VAR que são assinalados. Ou por aqueles que normalmente têm que analisar estes lances e chamar a atenção do árbitro. Mas não, esquecem-se. Ou então é o contrário. Quando são chamados, precisamente, para decidir ou para dar a sua opinião, calam-se, omitem e não dizem nada. É o que nós temos. Vá lá que desta vez não falhou nenhuma comunicação e espero que ela, no próxima reunião ou na próxima dissertação do Sr. João Ferreira do Conselho de Arbitragem, que todos eles sejam postos cá fora e que se saiba de uma vez por todas aquilo que foi dito. Espera sentado. Mas estás a olhar para mim com essa cara? Sabes porquê? Porque nem tu próprio estás a acreditar naquilo que eu digo. Não é? Pois nem tu acreditas naquilo que eu digo, Ana. Porquê? Porque sabes perfeitamente que vai ser mentira e aqueles que não vão dizer nada. E estes lances não são chamados à colação, conforme disse, e muito bem, o meu amigo Zé, dizendo espera sentado. Já estou, Zé. Já estou, não me canso. Vais continuar.
Já que o bebê te passou a bola, Zé, perguntar-te se partilhas da mesma sensação de Sérgio Conceição, que existe esta dualidade, que os árbitros são mais implacáveis com uns e mais benevolentes com outros. Vamos ser objetivos e não andar agora aqui a fugir e ser rápidos. Primeiro ponto. Pep tinha direito a protestar, porque foi um erro crasso do fiscal, do árbitro assistente e depois corroborado pelo senhor árbitro principal, que tinha uma visão privilegiada. Nós temos o lance, e o lance não suscita qualquer dúvida. É o jogador do Vitória, o último a tocar na bola, portanto o lançamento lateral era favorável ao Futebol Clube do Porto. E dizem, mas por causa de um lançamento lateral era preciso tantos protestos? Mas isto é um acumular. Um penalti aos 5 minutos por marcar. Depois um lance muito duvidoso, que para mim também era penalti, aqui é que está. É o Jota, que joga a bola claramente, não toca nas pernas do jogador do Futebol Clube do Porto. E, portanto, o gesto do Pep era evitável. Agora, eles são homens, estão ali a lutar e sentem na pele estas injustiças consecutivas, acumulam, aguentam, e estou a dizer aguentam, não é por aquela frase que tornou célebre o ser árbitro Veríssimo. Aquele é que é o homem do aguenta, a gritar para o árbitro, para depois poder tomar uma decisão favorável às cores, acomodar às cores do Sport Lisboa e Benfica. Uma vez mais. A verdade é que, neste lance, houve um erro, mais um, da equipa de arbitragem. E as consequências é que deixam as pessoas com, como se costuma dizer, com dúvidas sobre porque é que isto acontece. Porquê? O árbitro assistente que inventou esse lançamento a favor do Vitória de Guimarães, eu digo inventou porque, de facto, ele teve que ver que não houve nenhum toque do jogador de Futebol Clube do Porto. Este árbitro foi o mesmo, chama-se Hugo Marques, acho eu, foi o mesmo que no jogo Gil Vicente Futebol Clube do Porto, em tempo de compensação, transformou, nós também temos esse lance, transformou um desarme limpinho do Tony Martínez, que joga apenas a bola, não toca sequer no adversário. Ele marcou um livre e da cobrança desse livre surgiu o golo do empate do Gil Vicente. Menos 2 pontos para o Futebol Clube do Porto. Estas coincidências é que nos deixam com as coisas atrás da orelha. Porque isto quer dizer... Reparem bem, olha, tumba. Só joga a bola, nem lhe toca. Ele está ali a 1 metro. Ele estava longe, ele não teve... Não, está ali a 1 metro. Como é que é possível marcar esta falta? Inacreditável. E é este senhor que vê... É corajoso. Ele é mais um corajoso. Agora, é preciso coragem para isto. depois do Pep, o gesto, eu já disse, era evitável. Mas não foi um insulto. Foi dizer que era preciso óculos para ver bem estas situações, porque tinham visto mal. Ele repetiu. Agora, pior do que o gesto do Pep, vamos ser claros e objetivos, foi o gesto de desprezo, e eu gostava que metessem essas imagens, do senhor Fábio Veríssimo, perante um profissional que é da Seleção Nacional e que é o jogador português mais velho em atividade, e em excelente atividade. Quando ele o expulsa, tem um gesto de desprezo que faz assim, vai embora, e diz, vai. Isto é inadmissível, isto é falta de respeito, é muito pior do que fazer estes gestos para o árbitro. Porque, também convém não esquecer, este senhor árbitro, eu gostava que vissem o gesto, isto já foi do passado, é apenas para mostrar que são ações recorrentes do árbitro assistente, neste caso o senhor Hugo Marques. Temos que dar também tempo à nossa o lance que eu gostava que mostrassem era este gesto de autêntico desprezo do árbitro, que também é profissional. Parecia que estava a chutar moscas. Exatamente, vai, vê se ele fazer isto, vai, mas com um ar de desprezo, também com alguma satisfação por ter resolvido este problema dos óculos com uma expulsão. Mas não resolveu o problema de atos muito mais graves, que também nós temos aí para mostrar, designadamente quando um jogador, há alguns anitos atrás, um grande jogador que eu gostava muito de ver jogar, que era um homem, um jogador de garra, mas que às vezes também saía dos carretos, que era o Fábio Coentrão, ao serviço do Benfica. Foi-lhe marcada uma falta, ele não gostou, cresceu para o árbitro e não lhe fez os óculos, mas insultou do piorio. Bom, estamos a ver. A linguagem, não é preciso aqui legendas, porque se percebe bem. O Fábio Veríssimo fez que não ouviu. E ele tinha levado cartão amarelo pela entrada que depois protestou. Não lhe deu o vermelho direto, nem sequer o segundo amarelo.
Estão a ver a coerência? Bom, já sei que há alguns defensores e alguns analistas de arbitragem que vão dizer ele ali era muito novo, agora já tem mais experiência, não pactua com estes atos de indisciplina. Não é nada, é a cor das camisolas. É a cor das camisolas. As pessoas do Conselho de Arbitragem têm que começar a fazer a distinção daqueles árbitros que erram porque erram e daqueles que erram porque estão a defender o clube do seu coração. E há pessoas, eu se fosse árbitro, era capaz também de não ter marcado o penalti, com toda a sinceridade, também nunca seria árbitro. Porque sofre muito com o Futebol Clube do Porto. Eles, se calhar, sofrem muito com o Benfica. Mas se é isso, o Conselho de Arbitragem não pode confiar nestes senhores para jogos de importância. É só isso. Acho que era muito importante nós termos a consciência que há 2 pesos e 2 medidas. E que o Futebol Clube do Porto é sempre, mas sempre prejudicado. Eu sou árbitro, marcava penaltis fora da área. Marcava. E já houve alguns que marcaram. Então, olha, no antigo Estádio das Antas, o Torres foi rasteirado fora da área. Eu lembro-me disso. Lembras-te disso? Pronto, e marcaram grande penalidade. Mas estamos a ver, tanto, então já mostramos aqui o lance do Fábio Veríssimo no jogo Vizela da última época, Benfica-Vizela, que aos 109 minutos, já em tempo de prolongamento, marca um penalti por agora ter assustado quanto às costas do defesa do Vizela. Mas tu és mau, cara. Tu és mau. Eu estava ele está a 3 metros do lance. Eu estava a falar num lance que foi há 30, 40 anos. Tu vais buscar outra vez do mesmo Fábio Veríssimo. Incompetente. Pronto, está feito. E vamos para o alinhamento, porque isto já está uma salgalhada. Estamos já a ver essas imagens. O outro do Rafa. É esta. Nós já tínhamos visto as imagens. Exatamente. Mas porque as máquinas aqui têm o seu tempo, temos que procurar aqui nós também. Nós também estamos acelerados. E ele também faz 2 vezes, pelo menos assim com a mãozinha. Era sacudir os mosquitos que andava. Era sacudir os mosquitos que ali andavam. Temos que dar tempo também à nossa realização e ao equipamento de conseguir então recuperar também os lances à medida que vamos falando. Já estamos a ver as imagens que o Zé há pouco falava. Vamos avançar para falar agora do jogo entre Estoril e Futebol Clube do Porto. E, Diogo, já aqui falámos deste momento também no programa passado, que tem a ver com o local da falta onde foi marcado e que acabou por dar origem ao golo do Estoril. Penso que podemos recuperar também esse lance e depois na conversão do livre, e vamos também ter a oportunidade de ver no gráfico, verificamos que são 6 metros de diferença relativamente ao local onde foi sofrida a falta. Sim, ou seja, uma semana antes deste jogo com o Vitória de Guimarães tivemos isto. Tivemos este jogo no Estoril, em que já tinha sido, minutos antes disto, mal revertido um penalti bem assinalado sobre o Francisco Conceição. Temos neste lance o Diogo Costa expulso e a falta é marcada mais à frente e numa posição mais central, desviada a 6 metros. É só mais um erro, nós já falamos dele, mas é a quantidade de erros. E por isso é que a reação do Pepe, que como o Zé disse, tudo bem, segundo os regulamentos tem de ser expulso, ok, dou de barato, Sérgio Conceição também deu de barato, mas nós temos de perceber o que os jogadores do Futebol Clube do Porto estão a sofrer nas mãos desta gente. Estão a sofrer semana após semana, a ver o seu trabalho posto em causa por decisões, no mínimo, erradas, no máximo, vigaristas, pouco sérias ou nada sérias. Porque é isso que se passa semana após semana. O Pepe é um jogador extremamente experiente. O Pepe começou a jogar no Futebol Clube do Porto há 20 anos. Em 2004, estamos em 2024. Ele está no topo há 20 anos, esteve 10 anos no Real Madrid, foi 3 vezes campeão europeu, foi campeão europeu por Portugal, foi campeão do mundo pelo Real Madrid, foi campeão pelo Futebol Clube do Porto várias vezes. Por isso, imaginem, já participou em mundiais, europeus de seleções, em grandes competições, está no topo aos 41 anos, como mais nenhum jogador no mundo está. É o único da geração dele ainda em atividade a este nível. Outros mais novos, vê-se, bem tentam prolongar, mas já estão num nível claramente abaixo, apesar de também terem sido grandes jogadores. E semana após semana leva com estas coisas. E aquilo, a reação dele foi em relação a um lance que nós dizemos, ok, é um lançamento de linha lateral, não é nada do outro mundo. Não é nada do outro mundo. E, objetivamente, a reação do Pepe também não é nada do outro mundo. Enganou-se a marcar um lançamento. Pronto, precisa de óculos para ver melhor
quem é que sai. Não é nenhum gesto violento, não é nada não é um insulto. Precisas de óculos, não é um insulto. Acho que não pode ser visto. Por isso, é uma falta de sensibilidade, uma falta de bom senso em relação ao Futebol Clube do Porto. Que os árbitros muitas vezes têm bom senso. Aquilo que nós vimos do Fábio Coentrão, nós vemos isso em vários jogos e percebemos que muitas vezes os árbitros fazem de conta que não ouvem. E se calhar umas vezes até fazem bem, porque, ok, percebem que o futebol é um jogo de emoções. Mas tem que ser um critério uniforme, claro, não é só para uma cor que isso pode ser desculpável. Tem de ser um critério uniforme, tem de haver bom senso em todas as situações e por isso tem de haver o bom senso de pesar as coisas, de dizer a alguém que precisa de óculos é muito menos grave do que mandar alguém para onde o Fábio Coentrão mandou mais do que uma vez o Fábio Veríssimo em cima dele. E o Rafa? A cuspir-lhe quase na cara. Exatamente. E o Rafa também. E há uma série de situações dessas que nos nossos adversários não são penalizadas. Por isso é normal. E isto acumula-se. Eu imagino que o Pepe esteja indignadíssimo. E não só pela expulsão, por tudo isto, porque todas as semanas é prejudicado. Ele e a equipa. E os outros também. Os outros jogadores também só se podem sentir extremamente indignados porque todas as semanas é isto. O Eustáquio aqui no Bessa sofre este penalti clamoroso, unânime em todos os analistas, mesmo aqueles que todas as semanas tentam inventar alguma coisa. Nestes não tentaram inventar nada porque não valia mesmo a pena. E qual é que foi a consequência disto? Nem no do Galeno também. No do Galeno agora também ninguém... Mas neste lance no Bessa, qual é que foi a consequência? Foi que o árbitro foi gozar com o Eustáquio. Sim. Foi gozar com ele. Foi-lhe perguntar em que piscina é que tu andas a treinar. Exatamente. Estes senhores gozam connosco. E quando dizemos gozam connosco, não é só por nos prejudicarem, gozam literalmente connosco, com os jogadores no terreno. Por isso... é complicado imaginar como é que estarão as emoções dos jogadores e às vezes, se eles têm de ter controle emocional, claro que têm. É óbvio, faz parte da profissão deles. Mas há limites, são bem pagos, há limites. mas há limites. Claro. E a sucessão de erros e de provocações é tão grande. Como é que os jogadores vão de conseguir manter sempre perfeitamente sã a sua cabeça quando todas as semanas são prejudicados em lances que eles veem até em lances óbvios, penaltis que são assinalados e que eles devem pensar, finalmente conseguiram ver isso e depois vai o vídeo ao árbitro e revertem. Por isso, isto é de perder a cabeça. Eu acho que os jogadores do Futebol Clube do Porto, apesar de tudo, se nós olharmos ao conjunto das situações, têm sido um exemplo notável de controle emocional. Porque de facto não recorrem a outros meios, não se exaltam excessivamente, não partem para a violência, como não podem partir, como é óbvio, não estou a defender isso, não pode acontecer, mas perante aquilo que lhes é feito, eu acho que não seria de admirar que algum perdesse mesmo a cabeça. E o que é perder a cabeça neste caso? Olha, fez assim 2 vezes, perdeu a cabeça. Por isso, estamos nisto, o Futebol Clube do Porto prejudicado todas as semanas, com efeitos na classificação. Eu não vou dizer que o Futebol Clube do Porto estaria em primeiro se não fossem os erros de arbitragem. Não é isso que está em causa. Agora, o que está em causa é que o Futebol Clube do Porto, muito provavelmente, teria bastantes mais pontos. Isso teria. E os outros menos. E os outros menos. A diferença entre os primeiros não seria o que é. A diferença entre os primeiros é mentirosa. E não venham com coisas, jogou mal, não sei. Há muitos dados. A campanha do Futebol Clube do Porto na Liga dos Campeões demonstra que o Futebol Clube do Porto vale muito mais do que aqueles pontos que tem neste momento. O que o Futebol Clube do Porto mostrou no jogo com o Benfica demonstra que o Futebol Clube do Porto vale muito mais do que os pontos que tem neste momento. E por isso, se há incompetência própria que é reconhecida e que não está em causa, não é isso que nós estamos aqui a discutir, também há interferência externa, não é num jogo, não é em 2 jogos. Quantos jogos é? Eu perdi a conta. Mas podemos fazer a conta só desde 2024. Bessa, Rio Ave, Arauca, Gil Vicente Porto, Tony Martínez, Estoril Porto, Francisco Conceição, Vitória de Guimarães. Galeno. 6 jogos. 6 jogos. E acabamos de desde ver o início do ano. E eram as imagens que estavam a passar, jogos, exatamente. com erros gravíssimos. Mas sobre a matéria de facto, mas sobre esta matéria de facto, que tem sido aqui
consecutivamente mostrada, o Conselho de Arbitragem e a APAF não dizem rigorosamente nada. E isto é a solução da culpa. Porque quando as pessoas acham que foi um erro, pedem desculpa. Ou dão uma palavrinha a bater. Assumem que houve um erro. Quando não se faz isso, é porque se sabe que são culpados. Sabe o que é que também é a assunção da culpa, Zé? Uma coisa que acho que toda a gente reparou no estádio, no fim do jogo, qual foi a grande imagem do fim do jogo? Foi o Fábio Veríssimo, foi o primeiro a sair do campo. Não, mas houve explicação dada pelos jornais a dizer que é uma determinação agora do Conselho de Arbitragem que fica ao quarto árbitro. Agora, mas conforme dizia alguém, não, explica-me, que eu ainda não vi. Eu não me lembro de em nenhum jogo antes o árbitro ter acontecido isso. Exatamente, quer dizer, eles intuíram, o Conselho de Arbitragem intuiu que isto ia acontecer. Desculpa lá, o Conselho de Arbitragem intuiu que este jogo ia ter problemas e deu a indicação, ou a diretriz, de eles saírem. São os jogos do Futebol Clube do Porto. Eu percebi. São os jogos do Futebol Clube do Porto. Agora, a questão é esta, porque em relação a isso, são mesmo 10 segundos. Eu lembro-me de ouvir dizer e de ver nos filmes, que com aqueles... Vou agora recorrer à tua experiência, embora tu não sejas cinéfilo, mas és um distinto historiador, que nos filmes dos galeões e das naus, quando havia um naufrágio, nos filmes vê-se isso, o que é que... O comandante é o último a abandonar o... E os primeiros a sair quem eram? Os ratos. Quando há problemas, quando o edifício, o barco está a afundar, são os ratos que fogem primeiro. Foi esta a ideia que transpareceu desta diretiva do Conselho de Arbitragem. É muito sintomático. Simbolicamente é muito simples, é muito sintomático. Muito forte, que é quando as coisas começam a apertar e quando se começa a tornar demasiado evidente que aquilo que eles fazem todas as semanas é grave, e eles dizem, mal acabe, fujam. Fujam. É isso mesmo. É isso. É de uma cobardia, até é sujeitar os árbitros a passarem a imagem de que são uns cobardes, de que são uns ratos, como disse o Zé. Pepe acabou por ser expulso por fazer o gesto em jeito de protesto, os tais falta de óculos, como exemplificou o Diogo. Certo é que nestas jornadas temos visto também vários jogadores terem comportamentos menos ortodoxos, que também geraram muita análise pós-jogo, quer dos analistas de arbitragem, quer também dos adeptos. E estamos agora a ver uma das imagens que fez correr muita tinta. E eu gostava de ouvir a tua análise. Isto foi abafado pela expulsão do Pepe. Falou-se 10 vezes mais da expulsão do Pepe do que propriamente disto. E mais, pior ainda, um árbitro internacional, o único que está presente nas fases finais, ou vai estando presente nas fases finais, embora também é verdade a maior parte das vezes como VAR e não como árbitro, porque pouco ou nada também tem apitado, mas a grande realidade é que passa ao lado disto precisamente sem mostrar um único cartão amarelo. Mas também é verdade que quando a culpa também é nossa, quando nós falamos em padres, aquilo que ele preferiu foi dar, de facto, um sermãozito ao Di Maria, dizendo-lhe que não podia fazer aquilo e andar. Mas pronto, é isto. Olha, outra do Di Maria, precisamente também para um grande árbitro. Sem dúvida nenhuma, exatamente. Encostando-lhe a cabeça e também não houve nada. Mas são vários. Agora vai haver mais. Vai haver muitos mais. Não faltam aqui lances precisamente para isso. Olha, este lance aqui, exatamente, ele faz falta, ali, é marcada a falta e ele vai lá tirar satisfações. E a seguir vai tirar satisfações. E temos só leva amarelo. Temos mais lances e podem começar a passá-los também. Cabeçada de Di Maria e este é do Rafa. Para o João Pinheiro, que também fez que não ouviu. Não, és muito mau, está ali, és muito mau, também não ouviu. Ouvidos de mercador. E depois há mais. A seguir, vamos ver a cabeçada do Mateus também, Reis, ou apanha-bolas, olha, não, este é o João Pinheiro. Aqui é o João Pinheiro. Exatamente, também. Encosta-lhe a cabeça, que ele vai para trás. Não vai nada, também não houve nada, absolutamente nada. Aliás, falamos nisso aqui na altura, que foi a falta de classe, a tal incompetência. Eu hoje dá-me para a incompetência. Vocês não brinquem comigo, não olhem para mim assim, que depois eu fico quase a jogar com vocês que eu estou a brincar, mas não é. É mesmo incompetência mesmo. É só isso que se pode designar, porque senão às tantas ainda vêm aí mais processos e eu não tenho dinheiro para gastar em tribunal. Por isso, olha, esta também é fundamental, não há hipótese. É isto que nós vamos vendo semana após semana e a tal incompetência da Comissão de Arbitragem, que também não pune os seus árbitros, ou se pune, também é verdade, hoje. Aliás, eu li uma coisa curiosa esta semana, que não havia, já nem sei quem é que escreveu isso, não sei se vocês leram isso, que não há árbitros profissionais. Não. Não é?
Não, foi aquilo que eu li. Por acaso li isso, Pedro não foi? Henriques. Parece que foi o Pedro. Não há árbitros profissionais. Ele Eu não fico era admirado. profissional, ele era militar do Exército Não, mas não é Português, ele, que era agora não. Mas os árbitros profissionais há. Há quem só faça isto, que não faça absolutamente mais nada. Mas pronto, é isto que nós vamos vendo, exatamente. É isto que nós vamos vendo, semana a semana, jogo após jogo, mas vai continuar. E vai continuar só até determinada altura. Depois disso, as coisas vão ficar serenas, calmas, tranquilas, porque aquilo que eles pretendem e pretendiam e estão a conseguir vai ser alcançado, que é afastar o Futebol Clube do Porto. Mas também não é por isso que nos vão vergar. Não. Aqui do Norte também houve nome Portugal e é daí que eles vão também aprender como é que se faz. E mais, cuidado, porque um dia destes as coisas podem aquecer de maneira totalmente diferente. Eu não estou a falar em violência, atenção, também não julguem que eu estou a falar nisso. Estou a falar que, por acaso, poderá aparecer também mais algumas coisas para incriminar algum dos árbitros, porque também é preciso ter cuidado com aquilo que eles fazem e com aquilo que eles dizem. E, principalmente, aquilo que eles comentam e dizem uns entre os outros. Zé. Ora bem, eu discordo do Bernardino da análise que fez do lance do Di Maria. E ressalvo, porque vi o lance várias vezes, sob muitos ângulos, e dá-me a sensação que o Artur Soares Dias, que era o árbitro do encontro, não vê o murro. Não foi um toque, um microtoque. Aquilo não foi um microtoque, como diz o João Ferreira. Aquilo foi mesmo um murro com um punho fechado na cara do Pote. Mas eu estou convencido de que o Artur Soares Dias não viu o murro porque o Pote estava de costas virada para ele e ele não viu. Viu o encosto de ombros, que é mútuo, é verdade, é mútuo, mas depois não viu aquilo. Agora, o VAR teve todo o tempo do mundo, Leido, o VAR era o senhor Luís Godinho, para ver este lance e chamar a atenção do árbitro e para expulsar o Di Maria. Não disse nada, porque o que se viu foi aquela tentativa do árbitro Artur Soares Dias, com a ideia de que tinha sido uma provocação mútua, a ir dizer ao Di Maria que chega de provocações, que não vai admitir provocações. Eu não posso temos afirmar mesmo que isto, avançar, mas, tens de concluir. mas é importante dizer isto. Eu estou convencido que o Luís Godinho não disse nada. E o historial deste senhor Luís Godinho, o Conselho de Arbitragem conhece-o. Em 22 jogos que apitou do Benfica, desde a época de 2015, 2016, ele apitou 22 jogos do Benfica para a Liga. O Benfica apenas perdeu 2. Isto deve ser um recorde mundial. É o homem da marcha atrás, não é? É o homem da marcha atrás. É isso. Mas foi o homem que, na final da Supertaça, face a um toque do Pep, com a bola não jogável, nos defesa então do Benfica, Jurasek, chamou a atenção do árbitro para expulsar o Pep. E perante um murro, com o punho fechado, fica em silêncio. Não foi, isto é um critério. E o critério qual é? Não prejudicar o Benfica. Não prejudicar o Benfica em circunstância alguma. O mais escandaloso nesse jogo foi como não expulsou o João Neves com o segundo amarelo no início da segunda parte. Claro, é óbvio, os exemplos multiplicam-se. E isto é do conhecimento do Conselho de Arbitragem. Eu quero ver quantos jogos é que o Sr. Luís Godinho vai ficar na jarra. Na jarra. Já agora, são mesmo 10 segundos, desculpa. Não mas temos, nós já escutamos. Sabe, A este momento já devíamos estar a fechar o programa. No juízo final do jogo Sporting-Benfica, viu-se o comentador de arbitragem, Joaquim Faustino, é assim que se chama? Jorge Faustino, troquei-lhe o primeiro nome, peço desculpa. O ser Jorge Faustino, com um computador pessoal, e nós temos essa imagem. E nesse computador é claramente visível que está aberta uma página do WhatsApp. E eu, a semana passada, falei aqui na máquina de limpeza e de lavagem que estava em curso para tirar culpas aos árbitros. E está ali, ele está a receber mensagens para lhe darem a cartilha, para dizer qual é a desculpa que deve apresentar para o Di Maria não ter visto o cartão vermelho. É isso que acontece. É assim que eles fazem os comentários. É que isto repete-se, porque depois de, na semana passada, no jogo Estoril Futebol Clube Porto, ter o comentador ter levantado aquela hipótese de ter sido o Francisco a provocar e ter ganho a posição ao Mangalá, que é uma coisa que ninguém consegue ver em nenhuma parte do mundo, mas isso transmitiu-se. Houve ali uma propagação em série, talvez através do WhatsApp. Vamos agora seguir para a nossa rubrica habitual, Assim Vai o Mundo.
Temos agora a oportunidade de ouvir um vídeo curioso. Vou deixar a legenda para quem vai assistir em casa. Vamos assistir. Benfiquista é ter na alma a chama imensa que nos conquista, que leva a palma a luz intensa e o sol que lá no céu risonho vem beijar. Um orgulho muito seu, as camisolas berrantes, pelos campos a vibrar, são papoilas saltitantes. Algum comentário? Porto, Porto, Porto. És a nossa glória, não é? És a nossa Meus senhores, muito glória. obrigada Vale a pela pena. companhia em mais um Serão. Obrigada também Mas assim em nós não casa somos que nos autoridades. fez companhia. Ai, eu sou. Até à próxima semana. A continuação de uma ótima noite. O programa é patrocinado por 5G. Vais sentir.